Você já percebeu que alguns políticos conseguem se destacar com facilidade, enquanto outros permanecem invisíveis para o eleitor? Na maioria das vezes, a diferença não está no orçamento de campanha, nem na quantidade de servidores. A diferença está na narrativa. Uma linha narrativa bem construída é capaz de transformar desconhecido em líderes e projetos comuns em candidaturas competitivas. Mas, afinal, o que é uma narrativa política e como construí-la de forma estratégica? E é exatamente isso que você vai aprender neste vídeo. Mas o que é uma narrativa política? A linha narrativa é a história central que orienta toda a comunicação de um político, campanha ou mandato. Ela define o que será comunicado, como será comunicado e por que será comunicado. Mais do que contar uma história, a narrativa constrói uma percepção na mente do eleitor. Ela conecta trajetória, valores, proposta e uma mensagem clara e coerente. Sem narrativa, a comunicação se torna fragmentada. Com narrativa, ela se torna estratégica. Por que a narrativa é decisiva na política? A política é essencialmente uma disputa de percepções, e quem domina a narrativa constrói reputação, gera identificação e conquista confiança. Na linha narrativa bem definida, fortalece a imagem política, gera conexão com o eleitor e diferencia o candidato dos outros adversários. Dá coerência à comunicação, aumenta a competitividade eleitoral. E em um cenário de excesso de informação, quem não tem narrativa perde relevância. E aqui vão os 5 pilares de uma linha narrativa estratégica. Diagnóstico. Toda narrativa começa com um diagnóstico. É preciso compreender quem é o candidato, qual é o cenário político, quem são os adversários e quais são as demandas da população. Sem diagnóstico, não existe estratégia, apenas improviso. 2. Identidade e propósito. A narrativa deve refletir a essência do político. Ela precisa responder a 3 perguntas fundamentais: quem é você? O que você defende? Por que as pessoas devem confiar em você? A autenticidade é a base da credibilidade. 3. Posicionamento. O posicionamento define como o político será percebido. Ele pode ser técnico, municipalista, conservador, progressista, inovador, popular. Não se trata apenas de ser, mas ser percebido de uma forma pelo eleitor. 4. Mensagem central. Toda narrativa precisa de uma mensagem. Essa mensagem deve ser clara, coerente, memorável e repetida com consistência. Ela orientará discursos, conteúdos e estratégias. 5. Consistência. Narrativas fortes são construídas com constância. A comunicação deve ser coerente em discurso, entrevistas, redes sociais, reuniões, pronunciamentos, materiais institucionais. Na política, reputação não se constrói com improviso, mas com repetição estratégica. Agora vai alguns erros comuns na construção da narrativa. Muitos políticos cometem erros que comprometem sua imagem pública. Entre os mais comuns estão falta de planejamento, comunicação sem diagnóstico, mudanças frequentes de posicionamento, conteúdos desconectados com a realidade do eleitor, falar apenas de si sem gerar identificação, improvisação constante,
Esses erros fragilizam a reputação e dificultam a construção de confiança. Como aplicar a narrativa na prática? Uma linha narrativa deve orientar toda a comunicação, como postagem nas redes sociais, discursos em entrevistas, roteiros de vídeos, pronunciamentos oficiais, materiais de campanha, comunicação institucional, tudo comunica. E cada mensagem deve reforçar a história que se deseja construir na mente do eleitor. Como aplicar a linha narrativa na prática? Uma linha narrativa deve orientar toda a comunicação, como postagem em redes sociais, discursos em entrevistas, roteiros de vídeos, pronunciamentos oficiais, materiais de campanha, tudo comunica e cada mensagem deve reforçar a história que se deseja construir na mente do eleitor. Narrativa e inteligência artificial. Com o avanço da inteligência artificial, produzir conteúdo tornou-se mais rápido. No entanto, a estratégia continua sendo humana. A inteligência artificial pode auxiliar na execução, mas a narrativa precisa ser definida por profissionais qualificados, com base em diagnóstico, planejamento e posicionamento. Tecnologia acelera os processos, mas a estratégia que constrói reputações, narrativa e eleições 2026. O cenário eleitoral está cada vez mais competitivo e profissionalizado. Em 2026, destaca-se aqueles que planejarem com antecedência, construírem uma narrativa constante, investirem em comunicação estratégica, entenderem a importância da reputação e a pré-campanha é o momento ideal para estruturar essa narrativa. Chegar preparado, larga na frente. Construir uma linha narrativa política não é uma opção, é uma necessidade estratégica. Ela é o fio condutor da comunicação e o alicerce da reputação pública. Sem narrativa há improviso, com narrativa há estratégia. E na política, estratégia é o que decide mandatos e eleições. Se este conteúdo agregou valor ao seu conhecimento, inscreva-se no meu canal, ative as notificações para acompanhar os próximos episódios da série. E me conte nos comentários, você já estruturou a linha narrativa do seu projeto político? Nos vemos no próximo vídeo.